Então foi lá no início, 2011, que eu vi que era ali que eu queria estar. Então eu renunciei muita coisa, né, pra poder correr, continuar correndo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional, podcast que eu criei para te tirar de uma vida automática a partir de histórias de pessoas que têm história. Você está no Bora Conversar. Essa série que eu criei é uma série onde eu gravo o podcast correndo e hoje eu tenho o prazer de estar com ele, sem dúvida nenhuma, uma das maiores representatividades da locução esportiva do nosso estado, despontando para grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer na vida dele. Raelzinho da resenha. Bom, esse é o teu vulgo. Agora se apresenta aí para as pessoas saberem quem você é. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que você vai assistir esse pequeno documentário relato, né? Eu sou Israel Bruno, nome mesmo, a galera sempre me chamou de Rael. E por eu ser baixinho, né, pequeno, o menor de todos os irmãos, eu deixei Raelzinho a persona no Insta. Sério? Quer dizer que o Raelzinho tem a ver com a estatura? Exatamente. Os irmãos que você fala são seus irmãos mesmo? Eu sou o mais velho de 3, eu tenho um do meio, que é o Jonas, e o mais novo é o Vitor. Hoje você é casado com a... Casado com Erlane, graças a Deus já há 12 anos, desde 2011, e sou muito feliz. Temos uma bebê Zoe, que agora não é mais bebê, ela quer ser chamada de moça Zoe, e completou 5 anos, dia 31 de julho. Cara, como é que a corrida entra na tua vida? Onde ela entrou, na verdade, com um problema familiar. Era um problema da Erlane, que acabou sendo meu no início do nosso casamento. Ela passou por um processo muito difícil na empresa e para a conclusão da monografia. Então aquele problema foi virando um turbilhão para ela e ela entrou no processo de depressão. Eu não comento muito sobre porque é muito sobre ela, né? Então isso é muito sobre ela, que ela não curte muito e tal. Então nas redes sociais acho que é muito difícil que eu vou falar isso ou soltar isso. Mas o início foi por conta dela e eu tinha que ser aquele cara alegre, chegar em casa, tá animado, perguntar como foi o dia dela, e eu só conseguia fazer isso depois que eu corria. Então, por que me pareça. E antigamente não tinha isso aqui. Então era eu comigo mesmo, na beira-mar de Fortaleza, nos anos 2000, em uns quebradinhos. Mas a corrida, ela transforma, e ela tem esse poder desde sempre, né? Independente do tempo, ano, ela é atemporal. Tu consegue me dizer como foi essa sacada? A Erlane precisa de você, e você precisa trazer ânimo pra dentro de casa. Cara, parabéns, viu? Tá? Diante do meu aqui, já parabéns. Obrigado. Cara, eu acho, assim, muito Deus nas nossas vidas. Veio de um berço, de um lar cristão, apesar de nunca ter feito tratamento, nunca ter ido, não é vangloriando e nem dizendo que eu tô certo, né? Sim. Muita gente faz terapia, isso é muito normal, mas antigamente não tinha condição pra isso, né? Então, era muita orientação de Deus e só Deus mesmo, né? Às vezes eu ligava pra ela, era no meio do dia e, sei lá, era 11 da manhã, meio-dia, e ela não atendia e eu tinha muito medo de ter acontecido alguma coisa. Às vezes já saí do escritório na hora do almoço pra saber como é que tava. Quando eu orava, Deus realmente me tranquilizava, dizer que ele tava no comando de tudo. Então esse start era mais pro meu mental funcionar, pra eu poder chegar em casa e tá bem pós-corrida, porque dá isso, né? A serotonina, você ativa tudo, a endorfina. Então eu chegava muito bem, e aí meu bem comentar como é que foi o dia, e por incrível que pareça, ela dizia que preferia conversar comigo do que com os acompanhamentos. Então assim, eu via que era muito de Deus. Então era muito de Deus falando comigo, me usando pra gente poder reverter isso. Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui, porque você já falou, mas como você disse que não fala disso, eu posso publicar, né? Pode, mas hoje ela tá mais de boa, né? Ela sabe que ela tem muito a ver com o meu início. A Erlane corre hoje? Corre. Graças a Deus, depois de 7 anos ela me acompanhando, vendo eu me aventurar nas corridas, que até então eu era só criador de conteúdo, né? Sim. Aí começando já explicando como é que funcionava isso. Cara, sempre a gente foi muito pobre, eu muito pobre, e eu fazia eventos antigamente pra poder pagar as corridas. Como era o evento? Aqueles eventos mesmo, precisando de um promotor, tô precisando de uma frente de loja, eu tô precisando de um cara pra ficar com o megafone na frente do terminal. Esses eventos como promotor. E tu se lançando, R$70, R$60, 4 horas. Do meu irmão, eu vou porque é o custo de uma corrida. E aí eu comecei a fazer eventos, né? Sempre eu fui sem vergonha, como a galera chama, né? Porque sempre gostei muito de pessoas. Até que a minha área de formação é RH, né? E aí gostava de pessoas, falar, atender. E os eventos terminou de
vazar isso. E aí essa grana era que eu corria. Terminava um evento aqui, o bom é que paga na hora, né? No máximo é uma semana ali. E aí eu já custeava, eu tinha grana. Então eu vi que os eventos eram uma base de grana extra para eu poder performar na corrida. Como é que tu se lança nesse mundo da locução, nesse mundo do entretenimento? Alguém te chamou, te deu uma oportunidade ou tu foi em algum canto e se meteu? Foi uma oportunidade mesmo. Como eu comecei fazendo as brincadeiras, né, nas redes sociais, cobrindo prova, então eu ia cobrir a corrida do Ricardo Ramalho, Beach Run Brasil. E aí eu fiz um vídeo no centro de Fortaleza, Rede Salgado, eu acho, que o salgado era R$1 na época. Eu achei sensacional. Falei, ninguém morre mais de fome, apesar de não ser 100% saudável. Aí eu cheguei, eu falei, irmão, posso dar um recado aqui pra minha galera? Porque até então a gente ia criar o canal no YouTube. E aí eu perguntei se eu podia mandar um alô. E aí mandei um alô brincando, imitei uma voz de locutor, fiz aquela voz mais do Silvio Santos. E a galera gostou, interagiu e o Ricardo viu. Aí ele me mandou uma mensagem, fala, Leozinho, tudo bem? Cara, tu faz locução? Aí, Ricardo, nunca fiz profissional, mas já fiz vários eventos, aqueles que eu pagava a corrida, né? Sim. Já fiz vários eventos de frente de loja, de promoções, vivo, enfim, eu tenho experiência, mas nunca tive oportunidade. Ele, cara, tu quer fazer uma experiência? A gente faz no Passeio Ciclista 2019. É o passeio do Hospital Walter Cantídio. E se der tudo certo, a gente começa a trabalhar juntos. Aí eu tá topado, não sabia nem de cachê. Quando ele perguntou quanto é que tu cobra, eu, cara, nunca fiz, é o que você pagar. E aí a gente foi, eu me lancei aí, fiz o passeio ciclista. Não era de percurso, né? Era só largada e chegada do lugar. Que foi lá mesmo no Walter Cantídio. E aí a galera gostou, todo mundo falando, ele é muito animado, foi muito legal. E o Ricardo deu essa validade, né? Aí não, a galera gostou, então vamos tentar na Beach Run Brasil, tu topa? Aí quando ele falou isso aí, caramba, ficou sério. E aí eu fiz o teste, né, a BRB, né, que é o circuito dele de praia. Deu muito certo. Já conheci os corredores, a terminologia da corrida. Cara, eu corro há muito tempo. Eu acho que tu também, né? A gente só não era assessorado. Eu entrei na KM em 2013. Eu já corria muito nessa beira-mar, me batendo nos táxis, derrubando o pessoal da castanha na feira, porque era muito desorientado, não dava pra correr. Aí eu fui pro outro lado, né? Deixei de ser aquele micro-influenciador, o cara que corria pra cantar cortesia, né? O cara que era chamado pra cobrir prova, pra realmente ganhar uma cortesia e entregar um material. Agora faz muito mais sentido pra mim. Quando eu parei ali, gente, ele tava meio que mentorando uma pessoa que quer se posicionar na rede social. E na hora que eu cheguei, ele disse assim, tem que começar de algum lugar. Exato. E aí você contando essa história, faz validar o fato de que você não começou hoje. Uma pessoa estava dizendo ali, já a gente chega nesse ponto, mas uma pessoa estava dizendo ali, agora ele narra a corrida do Bel. Narra o Bel, né? Mas você olha para trás e vê que não foi o trabalho que começou hoje. Trabalho que começou há anos e que se mantém a partir de muita resiliência. Quando o Ricardo te convida, tu topa de primeira. Sim. Mas gera aquela ansiedade de, tá, não sei fazer isso, mas eu vou. Não, pior que não, cara. Acredito que autoconfiança total. Eu acho que é muito de Deus. Como eu já falava, fácil pra rede social, eu pensei, eu acho que eu vou só agora pegar um bastão, não desmerecendo a profissão ou quem estudou, mas eu vou fazer isso ao vivo, né? Trazer isso pra arena. E é isso que a galera gosta. Hoje você pode pegar um áudio, um vídeo, um livro-book, sei lá, um e-book, e narrar ele todo com inteligência artificial. Você pode pegar um vídeo e legendar todo, sobrepor voz, mas você não vai ter o calor da arena. Então é isso que eu vi, né? Então, final de 2018 para 2019, quando eu disse, não, cara, eu vou começar a trabalhar na rede social, eu vou fazer o que eu faço na corrida, só que mostrando isso, brincando na arena, falando, comunicando. Foi isso, eu percebi que o mundo é vídeo, não que a foto não eternize, mas tudo é vídeo, e o vídeo ele vai entregar muito mais do que a foto, que lá não tem fala, lá você não explica, e aqui a gente tá começando, cara. Aí eu falei, não, vou trocar de celular, peguei tudo que eu tinha, comprei o iPhone 7 Plus, eu lembro que eu não sou assim hoje, e aí eu, cara, vou investir nisso, o mundo vai ser vídeo, e em breve vai ser voz. Né? As coisas vão ganhar vida com a voz. E foi exatamente isso que aconteceu. É igual hoje você não trabalhar com o chat GPT. Pô, eu posso usar a máquina ao meu favor, mas que eu vou gastar X tempo para fazer um serviço, ou por exemplo, tá não custar aí. Então eu pensei, não, vai ser voz, eu vou trabalhar isso na rede social e depois vir o serviço. Você é um cara que leva sentimento, leva emoção. A inteligência artificial não vai conseguir fazer isso. Por mais que eles busquem, que eles se aprimorem, nada substitui o ser humano no quesito levar sentimentos, produzir emoções. Você valoriza muito a sua fé. E no teu discurso eu percebo que parece que ela já vem de antes, não é uma coisa recente. É isso mesmo? Muito tempo.
Na verdade, eu aceitei a Cristo ainda naquela infância e pré-adolescência. Fui batizado na Igreja Assembleia de Deus. Éramos assembleianos até antes da videira. Muito hoje do que eu tenho, do que eu sou, muito não, tudo que eu tenho, que eu sou, é da base cristã. Porque a gente é uma estatística fora, né? Cara periférico, que sempre estudou em colégio público e que às vezes nem o colégio público, era o anexo do colégio público, porque não tinha mais vaga, era uma salinha pequena. Então hoje, assim, tá ganhando o Nordeste, é Deus, cara, porque eu estudei pra uma profissão nada a ver, eu era analista de RH, minhas 2 especializações em Direito do Trabalho, e aí o cara dizia, pô, tu comunica muito bem, tu fala fácil, tu pontua as coisas, tu tem o time da voz, aí você vai explicar isso, não tem explicação. E aí é onde entra o testemunho, que aí eu vou deixar tu perguntar, tem alguma história por trás disso? Já eu chego nessa parte. Hoje você vive disso. Larguei a CLT e graças a Deus por isso. Eu trabalhei 4 anos trabalhando a minha persona, essa nova profissão, para poder realmente abandonar, né? Deu certo. Eu vi que era um mercado, era um campo aberto, ó. Antes só tinha o Paulinho Leme. Inclusive, trabalhei com o Paulinho Leme. Eu gravava pro YouTube, tudo em troca de uma cortesia, como no começo. Ele dizia, eu te dou, cara, os ruído das infiltrações e tu cobra pra mim, bora? Aí ele brincava e dizia que eu corria com o pau na mão. O trocadilho, viu, pessoal? E aí, eu fazia isso que tu tá fazendo. Eu chegava na galera, e aí, irmão, vai correr 5 daí? Como é que tá aí? Vem de onde? Ó, cara, eu sou de Sobral, da Sprint de Sobral. E aí passava. Corri a prova todinha, conversando, como a gente tá fazendo aqui. E quando eu aceitei o convite, Deus mostrou logo isso. Tu vai fazer o que tu começou a fazer no início. Isso é muito legal, né? Paralelo depois de 7 anos, né? Então é isso. Foi comunicação, nada a ver com a minha profissão, mas hoje eu vivo integralmente da locução e da imagem, né? Do Insta, continuo fazendo trabalho, e daí aparecem outros trabalhos, né? Como criador de conteúdo. Hoje você junta uma paixão com o seu meio de vida, você junta uma missão de vida com o meio de vida. Mas falando do Israel Corredor, tu te lembras qual foi tua primeira corrida? Cara, lembro. Foi a corrida da infantaria. Corrida da infantaria muito antigona. Não sabia nem o que era corrida. Isso lá pra 2005, 2006. Foi minha primeira prova oficial. Aí depois comecei a escolher as grandes provas, né? Gostava muito de brincar, então me dediquei muito com o pé na carreira. Era correr fantasiado. E aí escolhia sempre as provas maiores pra gente poder juntar o grupo. E aí a gente correu revezamento do Pão de Açúcar, eu lembro demais. Isso em 2007. 2008, outras provas. E aí o negócio foi tomando proporção séria. Até que em 2013 eu disse, não, eu tenho que entrar em uma assessoria pra validar isso, né? Eu via que eu gostava de correr. A gente já nasceu correndo, na verdade, né? Brincando, jogando bola. E aí eu pensei, não, vamos validar isso, vamos entrar numa assessoria, a gente poder melhorar, né? E a intenção sempre é melhorar, seja no pace, falando aqui no nosso tempo, né? É o tempo de corrida, ou seja, melhorar na vida. E era isso que eu observava. Quem corria não tinha desculpa, cara. Todo mundo é ocupado. É um médico que vai entrar no atendimento, no plantão. É o cara que madrugou, mas estava aqui de manhã. E aí era justamente onde eu me confrontava. Então, o que tá faltando pra você? Nada, irmão. Podia jogar muita coisa. Ah, porque eu não tenho tênis. Ah, porque eu tenho a camisa. Ah, porque eu não tenho isso. Mas eu moro aqui, ó. 7 minutos. O Titãzinho pra cá. Eu falei, não, eu tenho que quebrar isso. Como falei, nunca fui acompanhado. Mas era uma coisa que tinha muito na minminha cabeça. Cara, se você tem acesso a lugares, nada vai tirar aquilo. Nada vai te tirar de onde você ou de onde Deus te mandou. Então eu comecei na KM, pagando a KM normal, viu? Antes de ser o criador de conteúdo baixa renda, pagando normal. Fazia os eventos, pagava a corrida e pagava a assessoria. Então não tem desculpa não, bebê. Bora correr. Inclusive preciso validar o fato de que ele falou que começou a correr sem assessoria e depois foi que sentiu a necessidade de ter assessoria. E mesmo sendo repetitivo, eu valido o fato de que ele disse, não precisa de tênis. Se você tiver um lugar, você tem como começar. Verdade. E o Bora Conversar tem incentivado muitas pessoas a começarem a correr. Foi muito bom você ter, graças a Deus por isso, pontuado isso. Porque hoje no mundo que a gente tá, no mundo de rede social, no mundo de influenciador, criador de conteúdo, aí o cara faz um tênis lá, tem que ser o Adidas, o Pro 4. Meu irmão, comecei com o Mizuno. Ele era supinado. Eu não sabia nem que existia pisada. Eu digo que você tá vendo minha canela e qual é o teu tênis? Mizuno, que tem um negocinho lá atrás assim. Tá explicado, meu parceiro. Mas o que é que tem a ver? Ele é supinado pra pisada neutra. Ele tá te impulsionando e deixando todos os tendões ali doloridos. Aí depois vai pra tua canela. Já tá assistindo a canela? Já. Então é isso. Então, cara, tem tudo pra você começar. É só levantar da cama, do sofá, deixar a desculpa de lado. Uma das coisas que eu falo sempre. A gente precisa ter planejamento e ser intencional em tudo que a gente faz. O resto Deus ajuda. É zero desculpa. E depois de todos esses anos com corrida, fala a melhor experiência de corrida que você já teve. Eu tô falando do corredor, tá? Não tô falando de prova do profissional, tô falando de prova. Essa é uma corrida que tu quis, se dedicou, tu curtiu
e foi assim, uau, graças a Deus que deu certo? Acredita que foi agora, depois de quase 8 anos da primeira maratona, agora que eu planejei a prova, agora que eu tava bem estruturado, tinha apoio de suplementação, podia comprar um tênis bom, toda uma assessoria bacana. Eu planejei a prova do Rio, apesar de ter sentido cãibra no final, essa foi a melhor prova, em família, e a prova que eu planejei desde o início, e Deus fez acontecer melhor do que eu imaginava. Que eu quebrei, ele mandou um monte pra me socorrer, o cara abandonou a prova, ele tinha quebrado, ele tentou subir 3. Explicando testemunho da vida. Cara, quando Deus pede pra você fazer, faça. E Deus tinha falado muito no meu coração pra gente ir pro Rio, né? Ter aquele momento em família e eu voltar a fazer a maratona pra não quebrar. Mas eu quebrei. E aí ele mostra mais uma vez que é tudo no tempo dele, da forma que ele quer. Mandou uma pessoa pra me ajudar a terminar. E o cara foi quase 2 km comigo, me ajudando, me empurrando. E, cara, não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que Deus planejou, né? E aí foi a melhor prova até hoje. Tem que muito entender isso. A melhor prova pra você não foi do ponto de vista da performance. Não. Mas foi do ponto de vista do entendimento que Deus faz assim. Exatamente. Que Ele tem certos projetos para certas pessoas e que se nós entendermos isso, nosso emocional vai ser melhor e a nossa fé vai ser melhor. Eu particularmente, já como fã, já lhe acompanhando de perto, já vendo a sua preparação, inclusive vi com muita emoção a validação que você fez ao rapaz, se nem conhecer, o que mostra de fato a sua humanidade antes de mostrar a sua formação, que é com relação aos recursos humanos. Aquilo muito me emocionou. Que eu poderia ter escondido, ter dito que não quebrei, eu ter dado tempo no Strava. Aprende isso aí, corredor. Ou ter pedido pra ocultarem os vídeos e ter pedido pra ele não postar nada, entendeu? Mas a corrida, pra mim hoje, ela é muito mais humano do que ego, sabe? Então, às vezes, terças e quintas, eu tô correndo em Iguatemi, porque a beira-mar, ela tem muito isso. Ela tem muito cara que quer, ele tá correndo fraco. Ele tá fazendo isso aqui. Ele não tá melhorando. Mas nem sempre a corrida, cara, é pra baixar pace. A corrida, como eu falei no começo, ela me resgatou. Ela me salvou, tirou de um problema que talvez eu estivesse afundando no futuro. E você tem que entender que você tem que fazer por você. Não é por ninguém, nem pela foto. Lógico que se tiver foto é melhor ainda. Mas tem que ser por você, cara. Rael, eu já devo estar no 10º episódio aqui do Bora Conversar. E todas as pessoas maravilhosas que passaram por aqui validaram isso, mas não de forma tão clara quanto você, com o exemplo de eu corro pra mim, corro pra eu me divertir, não é performance, eu não preciso mostrar nada pra ninguém e existe isso. Exatamente. Não é falando sobre as pessoas, mas muita gente, eu não sei se eu falo. Fala, bebê. Fala comigo, bebê. Cara, gente que se inscreveu na maratona, até um desabafo aqui, porque o podcast não é nem sobre isso, mas vamos lá. Sim. Gente que se inscreveu na maratona, cortou o caminho ali no Rio, tá? Sim. Porque a gente passa, né? Total. Dá pra... Na largada / chegada, e aí pagou com a medalha na mão. Enfim, gente, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Pra ter noção. Tem gente que compra medalha, tem gente que paga pessoas pra correr e ser pacer, né? E aí no final só ela chegar e pegar a medalha. Então assim, vai ter de tudo no mundo da corrida, assim como tem de tudo no mundo, no Brasil, né? Aquele cara que sempre dá uma burlada em uma coisa e diz que é o jeitinho brasileiro. Chamado jeitinho brasileiro. Então é muito de você ter maturidade, você ter sua, não vou nem dizer a educação, mas a forma que você foi criado, seus conceitos, a sua educação familiar, sei lá, tudo que você acredita, né? Então é muito sobre isso. Corro pra mim, a gente brinca e diz que no final a gente corre pra comer. E é isso. É verdade. Foi por isso que a resenha ganhou uma proporção grande, né? Porque a gente não menospreza o pace. Eu treinei pra maratona pra fazer um pace bom. Posso dizer que o pace não importa, porque a gente treina pra correr melhor, pra ganhar uns segundos ali. Isso. Por isso você tá treinando, você tá assessorado. Isso. Mas tem o resenha pós-treino, tem aquela resenha de juntar todo mundo, ir pro café, brincar. Então a galera gostou muito disso. E eles validaram a resenha, né? E foi por isso que a gente ganhou uma proporção grande. O grupo cresceu e a gente tá aí, mostrando que a corrida não é só aquele status, aquela bolha e a galera que performa, né? Tem o outro lado da corrida, que é a resenha. A resenha, né? O nome resenha vem de onde? A gente era do futebol, eu já joguei bola, então no futebol fala muito resenha, né? A gente fala muito sobre, vamos resenhar depois do jogo, enfim. E eu trouxe pra corrida. Falei, cara, ninguém faz isso no estado, ninguém faz isso em Fortaleza. A Terra do Sol, a Cidade da Luz, cheia de humorista, ninguém fala disso. A gente tem vários humoristas, Tiru, Ainda de Camurupim, enfim, tantos outros. E aí eu pensei, não, vou trazer personagens pra corrida. Era uma forma de chamar a atenção, de trazer conteúdo e pegou, pô.
Eu tinha uma personagem que ela ia pra prova, era uma repórter de campo, o nome dela é Bárbara Campolini, ela existe até hoje, e a galera pedindo pra voltar. Então assim, o humor ele sempre vai gritar mais alto e a rede social ela vive do humor, né? Você entrar hoje no qualquer aplicativo é todo mundo rindo, querendo desopilar no final do dia e só passando, né? Colocando a janela pra cima e o Insta se alimenta disso. Inclusive você tinha falado ali atrás que a corrida ensina muito sobre a vida. Quando a gente estava ali no Espigão, você trouxe essa experiência. O que foi que a corrida mais te ensinou sobre a vida até hoje? Cara, muita resiliência. Até a resiliência pra não parar de correr depois de uma prova-alvo e depois, principalmente de uma pandemia. Pelo contrário, correr na pandemia, né? Dentro de casa, a gente fez as lives dentro de casa pra não cair tanto. Então acho que a corrida ela é resiliência, ela é muito de planejamento. Ah, eu quero correr o Rio, mas não tenho dinheiro. Eu vi a galera correr fora e eu que moro em Titãzinho, que não tinha dinheiro pra pagar nem assessoria. Aí eu pensava, tem gente que não faz prova aqui, né, tu sabe? Tem uma assessoria que não faz prova aqui. E a galera do clube de corrida, que eu mando um abraço pro amigo Losmo. Eles não correm aqui, cara, muito difícil. E aí você fica amigo dessa galera. Cara que tá programando a corrida, a maratona de Paris, como se tivesse indo pra Sobral. Eu, caramba! Então assim, a resiliência é você ter planejamento. A corrida do Rio já tava nos planos há muito tempo. E tudo que você almejar com planejamento, pagando devagar. Isso ensina muito sobre aquele básico do financeiro. Você estruturar a sua vida aqui, porque tudo é uma organização. E a corrida pra mim é resiliência. Cara, corrida é vida. Sem ela eu tinha parado, eu não tinha me conectado, eu não tinha conhecido pessoas excelentes e talvez eu não tivesse aqui hoje. Que a locução veio da corrida, né? Porque eu conheci muita gente. Então é isso, corrida é vida, resiliência, foco e planejamento. Vou dar ênfase aqui ao que ele falou, só separando ou acrescentando resiliência. Não só física, a despeito das atividades e das superações pessoais. Total. Mas resiliência mental. É o principal. Teve uma coisa que você falou que eu vou falar como eu entendi. Não é nem como eu entendi, mas é como eu quero passar para as pessoas. Não se sinta diminuído porque o fulano está se programando para ir para uma maratona em Paris. Eu vi muito pessoas brincando, todo mundo foi pro Rio. No fundo, isso pode revelar um complexo de inferioridade na pessoa. E você, pelo que eu percebi, em vez de se minimizar, ele foi se inspirar e usou a confiança que Deus colocou em você para exercer influência. Eu disse ali atrás, essa estação que você está vivendo, ela não se compara à estação que você ainda vai viver. E enquanto a gente bate esse papo aqui, eu tenho mais convicção disso, porque você guarda uma história de persistência, de resiliência e de constância naquilo que você está fazendo. Quando é, Israel, que você percebe, isso é uma pergunta que talvez já tenha sido até respondida, porque você, quando começou, você não começou brincando. Não. Você começou sabendo o que queria, sabendo o que estava fazendo. Mas quando é nessa jornada aí de mais de uma década de corrida, de locução, qual é o ponto da curva que você diz assim, cara, isso aqui tá dando certo? Cara, foram dois momentos diferentes. Um como atleta, que foi notório logo no início, que foi um resgate. Eu disse, é por aqui. É nesse esporte individual, que é muito coletivo, mas é por aqui. Então, como eu falei, a gente é da bola. Eu tinha que ter 10 pessoas para poder jogar. A corrida era eu sozinho. Você não precisava esperar ninguém, não precisava marcar rápido, não precisava ter o goleiro, que é o mais difícil, a levar a bolada. Então Deus, ele falou, cara, por aqui, vai contigo e vai orando. E a cada quilômetro ali na pista era eu falando com Deus. A minha maratona inteira foi orando com Deus, passando filme na vida. E cara, não vai ter momento fácil, seja ele financeiro, seja ele em casa, seja seu momento emocional. Ou seja, você não tá, pode até não estar bem com Deus, mas se você tiver um esporte, você já tem muita coisa, porque ele resgata. E o esporte é vida pra mim. Então foi lá no início, 2011, que eu vi que era ali que eu queria estar. Então renunciei muita coisa, né, pra poder correr, continuar correndo. O futebol, que eu lesionava muito, a galera batia. Já surfei, então do jeito de surfar, por conta da base, você machuca muito o joelho. Então assim, você vai trocando, vai adaptando a sua vida para aquele seu novo começo. E no profissional, agora entra o testemunho. Quando eu era adolescente, e a gente faz aquelas visitas assembleianas. Não sei se vocês lembram, tem uns grupos, né? Adolescentes, tem um grupo de criança. E na adolescência a gente fez uma visita pro Caspesca. Era a congregação que tinha lá. E eu lembro como se fosse hoje. Uma moça, era uma senhora, na verdade, do RDP, saião. Ela disse que me via. Deus tá mudando tua vestimenta. Você vai falar pra muita gente. Aí o que é que a gente pensa? Meu Deus, você pastor. Eita. Aí começa a comprar as roupas social. Meu Deus. Veste a blusa lá pra dentro. Foi uma revelação de Deus há muito tempo atrás. Mas aí você vai dizer, como é que ele carrega isso? Já eu te explico. E ela falou, Deus tá mudando tua vestimenta. Tu vai falar pra muita gente. Tal. Deus vai te levar pra lugares, não sei o que, tal. A gente às vezes
esquece tudo que a pessoa fala, né? Eu comecei a dizer, não, ela tá ficando doido. Deus mudar minha vestimenta, eu sempre fui assim, muito do roots. Ah, eu sou muito assim. E aí eu pensei que ia ser pastor, mas não era. Eu nunca tive essa vocação, como você, que fala muito bem e gosta de cuidar de ovelhas. Mas teve uma época que, como eu já falava bem, sempre gostei de música, eu pensei que eu ia ser cantor. E comecei cantando na igreja. Aí eu, não, agora vai. Falando pra muita gente, eu ser cantor. Mas também não era. Então assim, cara, quando é promessa de Deus, é por isso que eu sei que a gente vai pra outros lugares. Claro que a gente vai pra outros patamar, porque é promessa. E aí, você vai perguntar assim, mas quando foi que tu soube? Que era ali. Com a locução, foi muito difícil eu entrar no circuito das estações, porque a organização toda é de São Paulo. Mas eu tinha feito trabalho com a Fag Menos na Arena. Não foi a locução da prova ainda, só consegui esse ano. Mas eu animei a Arena, eles gostaram tanto que quando perguntaram, cara, a gente queria trocar o locutor, porque nesse ano que vai entrar, corra na vibe. Então tem que ser jovem, tem que ser alegre, tem que ser pra cima. Aí o Regis, que era o marketing da PagMenos, ainda mandou mensagem, amigo, eu te indiquei com a prova de São Paulo. Tá tudo bem, obrigado. Aí dezembro, eu de férias lá no interior com a família, aí o cara de contato. E bom, sou o produtor do Circuito das Estações, você conhece? Um dos maiores circuitos da América Latina, se apresentou. Aí ele perguntou se eu tinha disponibilidade pra narrar e abraçar o circuito. Aí eu não queria não, eu nem queria. Aí já que você tá me forçando, aí eu aceitei. E aí é onde entra a história. Foi em abril de 2022, onde eu tava, já até me emociono, né? Minha estreia no Circuito das Estações, Shopping Rio Mar, choveu tanto. Tá isso aí. Bora, bebê! Mas choveu tanto, que até hoje eu não sei explicar por quê. Faltou energia, o gerador não ligava. Poxa. Aí o organizador só disse assim, ó, eles são de São Paulo, né? Ô, locutor, você vai ter que largar da voz, meu. Aí eu, caramba. Aí quando eu olhei pro céu, eu disse, Deus, por que todos os meus inícios são tão difíceis, né? Mas se eu tô aqui é porque tu me colocou. E a gente largou na voz, velho. Foi no gogó, né? Então, quando eu falei isso, as pessoas, a gente tá contigo. Vamos fazer a contagem juntos, que fica mais alto. Cara, eu tô todo arrepiado. E aí foi nessa hora que eu lembrei daquela irmã, né? Que ela disse, ó, você vai falar pra muita gente. E tinha 7.000 pessoas lá. E só aí, até então eu tinha esquecido tudo. Eu nunca tinha lembrado dessa frase. Eu nunca tinha lembrado desse meu momento com ela. Deus só fez eu lembrar ali. Oi, bicho. É porque é promessa de Deus, sabe? E aí depois daí eu não parei mais. Eu falei, Deus, se esse projeto é teu, então eu vou usar esse espaço pra comunicar, pra levar um pouco de ti. Antes de largar, eu vou desejar uma boa prova e dizer que tu acompanha essas pessoas. Então, eu posso ser sincero pra ti? Claro. Cara, eu narrei o Bel, mas quando eu desci do palco, eu chorei igual eu tô chorando agora. E Deus disse, é aí, é pra 10.000 pessoas, é pra mais pessoas. Mas não é pra isso. Porque tinha 10.000 pessoas esperando isso, área. E ele tem a relevância dele. Ele muda gerações, mas ele não morreu por ninguém, sabe? E aí quando eu desci, Deus disse, é por aí. Você vai falar pra muita gente, mas ainda não é isso. E aí foi onde confundiu minha cabeça total. E aí eu tô de novo orando e dizendo, Deus, seja na locução esportiva, ou seja em qualquer outro espaço que tu me abençoe a chegar. Mas que eu possa estar fazendo a tua vontade pra levar Deus pra mais pessoas. E aí foi um confronto, sabe? Eu até coloquei nas redes sociais que eu chorei depois que eu desci do palco, porque eu tive que improvisar muito. O cara tava no médico, a premiação tava demorando um pouco, então eu tive que tocar o barco ali. Aí você vai perguntar de novo, sentiu frio na barriga e foi nervoso? Não, eu nunca fico. Talvez seja um motivo pra ser estudado ainda. Mas é muito da capacidade que Deus me dá o PH diz que eu sou artista, né? De ser artista, de brincar, então ficou já natural. Mas quando eu desci, meu irmão, eu ia mandar mensagem pro pastor e dizer, pastor, não é isso que eu queria ver. Uma pessoa gritando o Bel e dizendo eu te amo. Eu acho que eu queria narrar pra 10.000 pessoas, mas que estivesse falando que ama Jesus, sabe? Eu acho que eu ficava mais feliz. Mas eu sei que eu tô no caminho certo porque todo dia, e aí depois teve um outro momento, em 2023, que uma missionária, a gente foi orar na casa do meu irmão. Meu irmão tem problemas familiares e tal, e ela foi abençoar a casa dele, o relacionamento dele. E aí a irmã me falou, eu vejo você um homem muito próspero. Deus vai te abençoar para você abençoar outras vidas. Deus vai fazer você falar para muitas pessoas e viajar pro Brasil. E aí, de novo, Deus valida que aquela irmã falou pra mim, eu adolescente, eu criança praticamente. E aí eu sei que eu tô no caminho certo. Não queria empreender, não queria ser empresário, não queria nem sair da CLT. Mas foi preciso, sabe? Pra poder abraçar esse projeto, que eu tenho certeza que através de mim, eu vou ser boca de Deus para outras pessoas. Duas coisas sobre esse último discurso. A primeira, ser pastor não necessariamente é ter uma função pastoral. Talvez na função esse não foi o seu chamado, mas na missão ele é. E como eu falei antes, ali atrás, quando eu cheguei, você estava pastoreando uma pessoa, você estava dizendo para ela que há possibilidade de continuar se ela começar a comunicar. Segunda coisa que eu quero validar é que, de
de fato, gente, aí é pra você, não é por Israel. É que ele é o cara que vai fazendo o caminho dele. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, ele vai se colocando, se projetando. Eu vou dizer até a terceira coisa, diante daquilo que Deus quer pra vida dele. Aí dá pra você aprender muito com isso, claro, com toda a conversa, mas com essas 3 coisas. Israel, eu normalmente termino Bora Conversar dizendo assim, diga aí um incentivo para as pessoas que querem começar a correr. Você já falou sobre isso lá atrás, inclusive aqui mesmo, nesse espigão. E apesar de você já ter dado uma lição de vida, uma lição de perseverança, eu quero que você compile isso em uma mensagem, não só para corredores, mas para as pessoas que estão desistindo, para as pessoas que nem começaram ainda, baseado na tua vida. Deixa aqui uma mensagem para essas pessoas. Hoje, primeiro eu quero agradecer o espaço e dizer que não é fácil criar conteúdo, mas você precisa começar. A mensagem que eu deixei pra Marina é a mesma pra você agora de manhã, que eu deixei pra ela. Você precisa dar o primeiro passo. Ah, já eu quero correr, mas não sei como. Cara, precisa aprender a correr. Você já sabe, você nasceu correndo, né? A gente diz muito isso. Lógico que você vai aprimorar isso com o tempo, comprar um tênis bom, procurar uma assessoria para não lesionar, mas só comece. Tudo na vida precisa do play. Assim como a faculdade você precisa começar, é pegar o computador, fazer a matrícula, é ir pra academia, você tem que começar. Então, cara, sem desculpa, faz um planejamento básico. O teu corpo não entende quando é domingo, segunda, quando é terça. Ele só quer que você comece. E depois ele vai só validando. Ele vai dizendo, não, eu tô vivendo melhor, eu tô dormindo melhor, tô me alimentando melhor, então tá dando certo. E é isso, cara, só começa, zero desculpa, eu continuo morando ali no Titanzinho, o carinha que mora logo ali, mas que hoje consegue estar em lugares altos, entre muitas aspas, que a corrida ela é o esporte que mais integra. Você corre com o juiz, você corre com o médico, você corre com o pastor. Então é isso, galera, zero desculpa, você só precisa começar. E deixa Deus cuidando do resto, assim como ele tá fazendo comigo. Eu tinha terminado, mas eu vou fazer 2 perguntas ainda. Posso? Tá tudo bem? Vamos até ali e a gente volta. A primeira pergunta, ficou claro, indubitavelmente, de maneira indiscutível, que o seu êxito, ele é completamente devotado a Deus. Total. Interessante que você tem o dom, você tem o talento, você sabe improvisar, mas de nenhum momento aqui você disse que eu sou espertão. Não é por... Que eu estudei e etc, etc. Você reconhece que Deus fez. Ok. Do ponto de vista espiritual, esse é o primeiro segredo. Sim. Agora, do ponto de vista humano, me fala qual é o segundo segredo do sucesso. E aqui, ó, você já falou um monte. Sim. Resiliência, etc, etc. Mas tira da tua criatividade aí. Cara, é ser intencional. Por incrível que pareça, quando eu escutava isso há muito tempo atrás, eu não sabia, eu dizia, isso é conversa pra vender um curso. E eu disse que eu ia fazer teu curso, lembra? Porque tudo que eu fiz hoje, seja na rede social, seja me arrumando melhor, pra quando eu fui trabalhar como aprendiz, foi intencional. Minha mãe dizia, bora? Minha mãe dizia uma frase, ela dizia, quem tem boca vai a Roma. E você precisa ser aquela pessoa que aparenta estar bem. Por quê? Porque o livro vai ser julgado pela capa. E eu sempre fui muito pobre, mas sempre andei limpo, social, bonito não, que eu não sou. Mas as pessoas perguntavam, por que ele fala tão bem? E o segredo é a intencionalidade. Porque eu estudei, a gente quebra uma estatística aí da periferia, o cara que estudou, o cara que formou, o único da família que formou, 2 graduações, não, pós-graduações na minha área, mas sempre intencional. Quando eu fui pro digital, foi intencional. Vou estudar isso, vou estudar o que aqui as pessoas perguntam mais pro corredor, vou gravar sobre isso. E quando eu fui pra locução, fiz igual. Quem são os possíveis concorrentes da resenha em Fortaleza? Não tem. Não tem, verdade. No estado do Ceará? Não tem. Tem pessoas que fazem o trabalho de voz, mas não são meus concorrentes. Primeiro porque eu tenho uma promessa, segundo porque Deus me capacita, e depois eu fui estudar, porque você tem que estudar pra isso. Então, mais uma vez, intencional pra minha profissão. Então, a intencionalidade, cara, em tudo. Você quer viver melhor, você quer performar melhor, tem que ser intencional. E eu acho que pra fechar, era onde juntava tudo. Como eu falei no começo, aqui tinha médico, que o cara performa no trabalho. Tá no melhor médico do estado do Ceará. Aqui tem advogado que performa no trabalho, é o melhor advogado do estado do Ceará, mas o cara corre. O que é que essas pessoas têm em comum? O esporte, que não deixa você dar desculpa, velho. Não dá. Ou você arruma a desculpa pra inventar, ou você tá aqui correndo. Você dizer que não dormiu bem, tudo bem. É entre você, mas não dá. Ou você vem e faz, ou você continua dando desculpa e continua aí do outro lado assistindo a gente. Brilhante. Última pergunta, o que passa na cabeça de um homem que de uma hora pra outra diz assim, eu vou deixar esse bigode? Cara, a verdade era pra ser a campanha do Dia dos Pais, que eu sempre tive a cara muito infantilizada, né? Aí você vai dizer, mas ele tá acabadinho, mas ninguém diz que eu tenho 37, então sempre me chama de garoto, garoto, bora resenha. Eu falei, não, eu tenho que ficar com a cara mais de senhor para o Dia dos Pais, que era pra fazer campanha, enfim. Tem foto lá com a BM9, Dia dos Pais,
Então eu deixei o bigode, mas aí eu nunca tive barba. E eu deixei. Vou continuar com ele, vai ver o que é que dá. Tá dando engajamento. Tá. Então continua. Tá, eu ia até falar isso também, né? Baseado em tudo que você falou. Até o bigode, a galera brinca e você acaba usando essa brincadeira ao seu favor. Aproveita o hype e vai com o bigode aí, Total. até onde der. Agora isso é intencional. Eu tinha deixado pra fazer um trabalho, aí agora usando a intencionalidade Tá. de tá dando engajamento, a galera perguntando, uns diz pra tirar, outros diz pra deixar, porque fica mais feio ainda, é melhor. Então, galera, tudo é intencionalidade e vamos pra cima. Se você não tá vivendo isso aqui hoje, no esporte, eu digo muito que não precisa ser corrida. Você vai olhar, tem beach tênis, tem a galera que tá fazendo crossfit aqui na areia, tem a galera da canoagem, tem tudo. Então, vem pra cá com a gente também. Ser intencional é você saber o que está fazendo e por que está fazendo. E quando você fecha com essa questão, eu valido que é verdade mesmo. Hoje, indiscutivelmente, você é uma das maiores personalidades da corrida e da locução esportiva, do entretenimento. Fiquei feliz. Eu quero que você diga aqui como as pessoas que querem te apoiar no trabalho, como influencer, como locutor, como contratação, como elas podem te acessar. Cara, o perfil no Insta é Raelzinho da Resenha, Raelzinho com Z-I-N mesmo. Tá na descrição, hein? A gente tem um canal, hoje voltando o canal, também como podcast, você vai ser um convidado futuro, que é a Resenha da Corrida. E sobre contratação eu deixo livre, você passa lá no meu perfil. Se você sentir que vale a pena chamar para fazer a locução do seu evento, ou comunicar, ou levar alegria de Deus, transportada através de mim, fala comigo, bebê. E eu vou validar que o evento pode ser melhor com a presença dele, porque ele é o cara da hora. A conversa com o Israel, ela flui. O feeling, ele flui para adequar a fala àquilo que está acontecendo. Então, contratar o Israel não é contratar uma locução, é contratar o brilho do seu evento, de uma experiência marcante desde o início ao fim, não importa se é só corrida ou se é qualquer outro esporte, ou seja lá o que for. E para validar isso aqui, o Bora Conversar está tendo seu primeiro apoio da Cacau Sports. Olha aí. Fechou comigo o Cacau para produzir o material que vai me acompanhar durante essa corrida. Tem que respeitar. Mas eu também quero te dizer uma coisa. Isso aqui foi uma aula para mim. E com essa mesma certeza, com essa mesma convicção, eu te digo, investe em mim, porque eu sou terreno fértil. Bora. Deus me colocou como terreno fértil. Amém. Israel Bruno, Amém. obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Foi uma lição de vida em poucos minutos. Glória a Deus. E obrigado a você, porque você tá até aqui. Se gostou, comenta aí. Se inscreve, Compartilha, se inscreve no canal e se for para dar feedback, dá porque eu tô aqui para melhorar também. Hoje, Bora Conversar foi com Raelzinho da Resenha, um cara que eu já admirava, passei a admirar muito mais pela história que traz e pela fé que devota. Deus abençoe você, até o próximo episódio, valeu, tchau, tchau. Valeu, galera.